Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem interessante de um material. É um clássico, né? O capítulo 10 de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Um livro fantástico. Sim. E para quem talvez não conheça, é uma ficção, mas com uma sacada genial. São cartas de um demônio mais velho, o Fitafuso, para o sobrinho dele, o Vermebidle, que está aprendendo a tentar um humano, que eles chamam de paciente. Uma perspectiva única, né? Vir a tentação pelo olhar do tentador. Exato. E a nossa ideia aqui é, assim, destrinchar as táticas que o Fitafuso descreve nesse capítulo específico. Como ele usa novas amizades, a vaidade, para tentar afastar o paciente dos valores dele, da fé. Então, vamos nessa? Vamos lá. É um capítulo riquíssimo. O capítulo já começa com o Fitafuso bem satisfeito, né? O paciente fez novos amigos. E ele descreve esse casal como bastante desejáveis. Claro, na ótica dele, né? Na ótica do inferno, sim. Pessoas ricas, inteligentes, mas de um jeito meio superficial, talvez, e muito céticos, sobretudo. Isso. Um ceticismo meio generalizado. O Fitafuso até menciona um pacifismo neles, mas que parece vir mais de um certo desprezo pelas massas, assim. Ah, tipo um elitismo disfarçado. Talvez. E um toque de comunismo literário, que era moda na época, né? A questão é, por que esse perfil é tão bom para a estratégia do Fitafuso? Boa pergunta. O que tem nesse combo que funciona tão bem para a tentação? Olha, é justamente essa mistura. Essa inteligência rápida, mas que não se aprofunda, sabe? Esse ceticismo que tem orgulho de não levar nada muito a sério. Isso funciona como tipo um escudo contra perguntas mais profundas. Sobre sentido da vida, moralidade, fé. Não precisa atacar a fé do paciente de frente. Ah, entendi. Basta criar um ambiente onde tudo é meio que tratado com ironia. Exatamente. Onde o entusiasmo de verdade é visto como algo meio ingênuo. A superficialidade vira uma defesa contra a profundidade. É sutil, mas muito eficaz. Faz todo sentido. Esse ceticismo chique, digamos assim, cria uma bolha onde as questões difíceis nem entram, né? E você mencionou o distanciamento da grande massa. Isso também é parte da estratégia? Com certeza. Esse elitismo, mesmo que não seja escancarado, ele isola o paciente. Vai enfraquecendo os laços dele com valores mais comuns, talvez mais tradicionais, que muitas vezes estão ligados a essa massa. A pessoa começa a se sentir especial por fazer parte daquele círculo. Pois é. E aí, as outras conexões começam a parecer menos importantes, menos sofisticadas. Esse isolamento numa bolha, mesmo que seja uma bolha agradável, é sempre um ponto fraco. E é aí que a vaidade entra com tudo. Sim. Fitafuso logo fala para o Vermepile explora a vaidade do paciente nesse novo contexto. A vaidade intelectual de se sentir inteligente ali no meio. A social de pertencer. Até a sexual, ele menciona. E o ponto-chave que ele levanta é a sutileza disso tudo. Não são grandes discussões, né? Não, nada disso. São os detalhes. Olhares, o tom de voz, aquela risadinha compartilhada na hora certa. São microsinais. Tipo, eu entendi a piada interna, eu tô no mesmo nível. Exato. É uma performance para ser aceito, para mostrar que você compartilha daquela visão de mundo cética, meio debochada, mesmo que lá no fundo você ainda não concorde 100%. E aí vem aquela parte que eu acho impressionante, a tal lei básica que Fitafuso menciona. Ah, sim. Uma das sacadas psicológicas mais fortes do Lewis no livro. Que os humanos tendem a se tornar aquilo que fingem ser. Isso é assustador um pouco, né? É muito profundo. Quer dizer que aquela máscara social que a gente usa, ela não fica só na superfície. Ela vai entrando na pele. Exato. O que começa como uma imitação para se encaixar, para se adaptar ao grupo, o ceticismo que você adota, a piada ácida que repete, concordar em silêncio com algo que te incomoda, isso não é só um ato externo. É como se fosse um ensaio. E de tanto ensaiar, essa postura começa a mudar seus pensamentos, suas reações. E, no fim, suas próprias crenças. Nossa. A diferença entre o eu real e a persona social vai diminuindo, mas não porque a pessoa resolveu o conflito. Não. É porque o eu real se ajustou à máscara. É uma erosão lenta da autenticidade. Muito sutil.
Isso levanta uma questão complicada sobre onde está o limite, né? Todo mundo se adapta um pouco socialmente. Mas quando vira traição a si mesmo, Essa é a grande questão. E Fita Fugaeso mostra como essa linha é fácil de cruzar, especialmente quando a gente quer muito pertencer, ser aceito. e ele prevê que vai ter um conflito, né? Entre a fé do paciente e a visão dos amigos. Qual a estratégia aí? Não é bater de frente. De jeito nenhum. A estratégia é o contrário. Adiar ao máximo que o paciente perceba essa incompatibilidade de forma clara, E como fazer isso? usando tudo que a psicologia humana oferece de bandeja, né? A vergonha de parecer, sei lá, ingênuo, quadrado, o orgulho de ser aceito por gente interessante, aquela falsa modéstia que impede de defender o que você acredita, E a vaidade. Sempre ela. sempre. O objetivo é manter o paciente no que ele chama de posição falsa. Posição falsa. O que seria isso exatamente? É quando o paciente começa, a rir de piadas que, no fundo, ofendem o que ele acredita. Ou fica quieto quando deveria discordar. Concorda com um comentário cético só para não criar climão. Ah, tá. Ele começa a viver essa contradição. Primeiro nos atos, nos silêncios. Isso. E depois, talvez até nas palavras. Vai absorvendo o cinismo do grupo para aliviar aquele desconforto interno. É uma hipocrisia que vai crescendo devagarinho, mas que corrói. E os mecanismos por trás disso são poderosos, né? Medo de julgamento, Medo de ser rotulado, e aí entra aquela palavra que Fita Fuso adora. puritano. Exato. Ele considera uma das maiores vitórias da propaganda infernal. O simples desejo de ser gostado, admirado por aquele grupo que ele vê como superior. Tudo isso conspira para a pessoa se autocensurar. Com certeza. E se a gente olha para o quadro geral da tentação, essa pressão social que não grita, esse banho-maria de ceticismo elegante, nossa, é muito mais eficaz para minar as convicções do que um debate aberto, um ataque direto. É uma demolição lenta, por dentro. E essa palavra puritano, Fita Fuso realmente dá um peso enorme a ela. Ele fala que o cristianismo da época se preocupava muito com pecados tipo ganância, mas esquecia dos perigos das vaidades mundanas, da escolha dos amigos, do valor do tempo. Sim, e ele diz que essas preocupações eram facilmente descartadas como coisa de puritano. E qual o poder disso? Por que essa palavra virou uma arma? Porque Fita Fuso percebeu que se ele conseguisse associar puritanismo a tudo que é chato, sem alegria, antiquado, julgador, ele criava um rótulo que desarma qualquer argumento. Ah, claro. Você pega uma preocupação válida, tipo escolher bem com quem você anda, ter moderação, pensar em como usa seu tempo, e chama de puritana. Pronto. A maioria das pessoas modernas, de mente aberta, já descarta na hora. Sem nem precisar pensar sobre o assunto. Exato. É um jeito rápido de calar a consciência crítica, o bom senso. Uma ferramenta retórica muito, muito eficaz. Impressionante como um rótulo pode funcionar. Mas e se o paciente começar a sacar que esses amigos não são tão legais assim? Fita Fuso tem um plano para isso, né? 2 táticas, dependendo da inteligência do paciente. Sim, ele é estratégico. Se o paciente for, digamos, menos introspectivo, a tática é fazer com que a crítica aos amigos só apareça quando ele está longe deles. Como assim? Quando ele está sozinho, ou com a mãe, ou na igreja, ele pode até sentir um desconforto, pensar, poxa, aquilo não foi legal. Mas basta encontrar o casal de novo. Ah, a presença deles apaga a crítica. Exatamente. O carisma, a pressão do grupo, o hábito, o julgamento negativo some. Ele pode até rezar pelos amigos em particular, mas na frente deles, ri das mesmas piadas. E a pessoa acaba vivendo 2 vidas paralelas, sem nem perceber direito a contradição. Uma espécie de esquizofrenia moral, sim, vivendo em compartimentos separados. E para o paciente mais inteligente, que talvez percebesse essa divisão? Para esse, Fita Fuso tem um método mais refinado e, segundo ele, mais divertido de aplicar. Mais divertido, fiquei curiosa. A ideia é fazer o paciente sentir prazer na própria incompatibilidade entre os mundos dele. É explorar a vaidade de um jeito mais complexo ainda. Prazer na incompatibilidade? Como pode? Parece o oposto do esperado. Fita Fuso explica direitinho. O paciente pode começar a sentir uma satisfação secreta quando está na igreja, por exemplo, talvez ajoelhado do lado de gente simples, o dono da mercearia, que o Lewis usa como exemplo. E por que ele sentiria prazer nisso?
Porque ele pensa, lá no íntimo, eu sou mais que isso. Eu tenho um lado sofisticado, intelectual, mundano, que essa gente simples nunca entenderia. A religiosidade dele fica manchada de... Superioridade. Entendi. Uma condescendência disfarçada de piedade. Perfeito. E o inverso também acontece. Quando ele está com os amigos céticos, ouvindo as críticas à religião, as piadas ácidas, ele também sente um prazer secreto. Mas por quê? Nesse caso não faz sentido. Faz. Na lógica distorcida da vaidade, ele pensa: eles são tão superficiais, mal sabem eles que eu tenho um mundo interior profundo, espiritual, que eles jamais alcançariam. Ele se sente especial por ter acesso a essa profundidade que os amigos não têm. Nossa, então ele se sente superior nos dois ambientes justamente por causa da contradição? Exatamente. A vaidade faz isso. Ele não se vê como hipócrita, dividido. Ele se vê como complexo, equilibrado. Alguém com uma visão ampla que consegue navegar nesses mundos opostos. Que perigoso isso, a própria incoerência vira motivo de orgulho. É a vaidade no seu estado mais astuto, talvez. O que deveria ser vergonha, conflito interno, vira autossatisfação. Esse sentimento de ser complexo, de ter uma visão privilegiada, mascara totalmente a perda de integridade, a fragmentação. A pessoa se sente lisonjeada pela própria capacidade de viver no meio termo, sem perceber que está sendo desleal com todo mundo, inclusive consigo mesma. É isso. A complexidade humana, que é uma riqueza, aqui é distorcida pela vaidade para virar autoengano puro. Um retrato psicológico bem afiado dessa vaidade intelectualizada. Mas e se nem isso funcionar? Se a consciência do paciente continuar gritando, Fitafa tem mais alguma carta na manga? Sempre tem a cartada final, a racionalização. Se a consciência ainda protesta, o jeito é convencer o paciente a continuar na amizade, mas arranjando desculpas nobres. Tipo, convencê-lo de que ele está secretamente fazendo bem aos amigos só por estar ali perto. Uma influência positiva silenciosa, mesmo que na prática ele só esteja concordando e rindo junto. uma desculpa para não fazer nada, né? Ou a desculpa clássica. Romper a amizade seria exagero, seria intolerância, falta de mente aberta. E, claro, o golpe final. Seria puritano. Óbvio. De novo, a palavra mágica. Usar o medo de parecer intolerante e fechado para justificar ficar num lugar que faz mal. É muito atual isso, né? Apelar para o desejo de ser visto como tolerante para justificar a omissão. Exato. Ninguém quer ser chamado de intolerante hoje em dia. Então a pessoa usa essa desculpa que é socialmente aceita para se dar permissão de ignorar a própria consciência, de ficar numa situação que ela sabe que está errada ou que vai contra os valores dela. É justificar a conivência chamando de virtude social. E Fitafuso não está só interessado nessa confusão interna, né? Ele quer ver resultados práticos também. Sim, ele é bem pragmático nisso. A confusão da alma tem que respingar no mundo real. Ele fala pro Vermebile para incentivar o paciente a gastar mais do que pode para andar com os amigos novos. Para manter as aparências. Isso. A negligência ao trabalho por causa das saídas, das conversas que não acabam e até a tratar a própria mãe com menos paciência e com irritação. Por que a mãe? Talvez porque ela represente o mundo antigo, os valores que ele está abandonando. Ou para os simples ciúmes do tempo que ele dedica aos novos amigos. E essas tensões todas, dinheiro, trabalho, família... São o que para Fitafuso? Efeitos colaterais. Que nada. São bônus valiosos. A briga em casa, a preocupação com as contas, o trabalho acumulando, tudo isso aumenta o estresse do paciente. Deixa ele mais vulnerável. Exato, mais irritado, mais focado nele mesmo, menos aberto para coisas boas, para a espiritualidade. Mostra que essas tentações não são só na cabeça, né? Elas têm consequências bem reais no dia a dia. É um ciclo. A desordem interna gerando desordem externa que alimenta a interna. Entendi. Perfeito. Então, para a gente resumir, qual a essência dessa estratégia toda do Fitafuso nesse capítulo? Olha, em resumo, é uma estratégia de corrupção lenta gradual que vem de dentro para fora, usando principalmente a influência social sutil. Certo. Ela funciona assim. Primeiro,
identificar um grupo social que seja atraente para o paciente rico, inteligente, moderno, mas que seja vazio espiritualmente, ou cético. Segundo, explorar ao máximo a vaidade dele, para que ele queira pertencer àquele grupo e se sinta superior por isso. Terceiro, incentivar a performance, a hipocrisia, em vez da autenticidade, fazendo ele se tornar o que finge ser. Quarto, usar rótulos como puritanismo para calar a consciência. E quinto, oferecer desculpas convenientes, para ele continuar no erro. É um ataque que não vai direto ao ponto, né? Não. Evita o confronto. Aposta na erosão devagarinho, quase sem a pessoa perceber, do caráter dela, e com efeitos bem concretos na vida. Recapitulando, então, o poder corrosivo de amizades que parecem boas, mas não são, a vaidade usada para criar uma autoimagem falsa que esconde a bagunça interna, incentivar uma vida dupla agindo diferente dependendo de com quem se está, e usar desculpas, especialmente o medo de ser chamado de puritano, para calar a consciência. Uma aula sobre as sutilezas da tentação social. Sem dúvida. E talvez a reflexão que fica pra gente, sabe, algo que o texto do Lewis provoca, é pensar, diante dessas táticas tão discretas que o Fitafuso descreve, como é que a gente pode, hoje, olhar de forma mais crítica para os nossos próprios círculos? Para as nossas amizades, grupos. Como identificar aquelas influências quase invisíveis que podem estar moldando nossos pensamentos, nossas prioridades, sem a gente nem notar. Especialmente quando a gente sente aquele incômodo leve, sabe? Aquele conflito entre o ambiente e os nossos valores mais fundos. Não para julgar os outros, mas para se observar com honestidade. Exatamente. Uma autoobservação honesta sobre quem e o que a gente está deixando nos formar. Uma pergunta excelente para a gente levar daqui. E para quem curtiu essa conversa, fica o aviso, a gente pretende voltar a explorar mais de Cartas de um Diabo a seu aprendiz em outras oportunidades. Com certeza vale a pena.